Se você sente as pernas pesadas depois de ficar um tempo sentado, se os seus pés ficam frios durante a noite, mesmo com meias, ou se aquela sensação de formigamento aparece do nada ao longo do dia, existe uma possibilidade real de que o problema não seja simplesmente idade, mas sim circulação. E a boa notícia é que a circulação não é algo fixo ou irreversível. Ela responde diretamente ao estilo de vida e, principalmente, àquilo que você coloca no seu prato todos os dias. Nos próximos minutos, você vai entender como algumas frutas específicas podem influenciar diretamente o fluxo sanguíneo nas pernas, ajudando a reduzir a sensação de peso, melhorar a oxigenação dos tecidos e até diminuir cãibras noturnas que interrompem o sono de muita gente. Não estamos falando de soluções milagrosas, mas de mecanismos biológicos reais, estudados, que afetam vasos sanguíneos, inflamação e pressão arterial de forma progressiva. Antes de entrar na lista, é importante entender o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. As artérias funcionam como canais flexíveis que levam sangue rico em oxigênio do coração até os pés. Já as veias fazem o caminho de volta, contra a gravidade, trazendo o sangue de volta ao coração. Com o passar dos anos, esses vasos podem perder elasticidade, e esse processo torna o fluxo menos eficiente. O resultado é um acúmulo parcial de sangue nas pernas, que se manifesta como peso, inchaço, frio nos pés e desconforto ao final do dia. Mas existe um ponto essencial que muitas pessoas ignoram. Certos compostos naturais encontrados em alimentos conseguem atuar diretamente na saúde desses vasos, ajudando a relaxar as paredes arteriais, reduzir inflamações e melhorar a dilatação dos canais por onde o sangue passa. E é exatamente isso que vamos explorar agora. A primeira fruta dessa lista é a maçã, uma das mais comuns, mas também uma das mais subestimadas. A maçã contém uma fibra solúvel chamada pectina, que contribui para reduzir os níveis de colesterol LDL, aquele tipo de gordura que ao longo do tempo pode se acumular nas paredes das artérias e dificultar o fluxo sanguíneo, especialmente para as extremidades do corpo, como as pernas e os pés. Mas o ponto mais importante da maçã não está apenas na polpa, ele está na casca. É na casca que encontramos uma alta concentração de quercetina, um antioxidante natural que ajuda a proteger os vasos sanguíneos contra o desgaste causado pela inflamação crônica. Essa inflamação, muitas vezes silenciosa, vai endurecendo as artérias aos poucos e reduzindo sua capacidade de dilatar corretamente quando o sangue precisa passar com mais força. Quando as artérias mantêm sua flexibilidade, o sangue circula com mais facilidade até os tecidos mais distantes, e isso se reflete diretamente em mais conforto nas pernas, menos sensação de peso e até mais calor nas extremidades. Por isso, a recomendação prática é simples: consumir a maçã inteira, bem lavada, sem retirar a casca, seja como lanche ou combinada com outras refeições como aveia ou iogurte. Seguindo para a segunda fruta, temos a banana, algo que provavelmente já está na sua cozinha agora mesmo. E isso já é uma vantagem, porque não exige nenhuma mudança complicada para começar a melhorar sua circulação. A banana é rica em potássio, um mineral essencial para o equilíbrio da pressão arterial e para o controle da contração dos vasos sanguíneos. Quando há deficiência de potássio, os vasos tendem a se contrair mais do que o necessário, o que dificulta o fluxo sanguíneo e pode gerar aquela sensação de pernas cansadas ou até leve dormência após longos períodos sentado. Além disso, a banana contém magnésio, que atua em conjunto com o potássio para relaxar a musculatura das paredes dos vasos, reduzindo a probabilidade de cãibras, especialmente durante a noite. Outro ponto importante é a presença da vitamina B6, que participa de processos relacionados à produção de óxido nítrico, uma substância que ajuda os vasos sanguíneos a se dilatarem quando necessário. Esse processo de dilatação é fundamental para que o sangue chegue com mais facilidade às extremidades do corpo. Na prática, incluir uma banana no café da manhã ou como lanche ao longo do dia já pode ser uma forma simples de apoiar a circulação de forma contínua, sem complicações. Agora chegamos à terceira fruta, que traz um efeito ainda mais interessante sobre o sistema circulatório, a melancia. Muito conhecida pelo alto teor de água, ela vai muito além da hidratação.
A melancia contém um aminoácido chamado citrulina, que o corpo transforma em arginina, e essa substância está diretamente ligada à produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é fundamental porque permite que os vasos sanguíneos relaxem e se dilatem, facilitando o fluxo de sangue do coração até as pernas. Isso melhora a oxigenação dos músculos e reduz a sensação de fadiga após caminhar ou permanecer muito tempo em pé. Além disso, a melancia contém licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger as paredes das artérias contra danos causados pelo estresse oxidativo. Um detalhe interessante é que a citrulina está mais concentrada na parte branca da melancia, próxima à casca, o que significa que muitas pessoas acabam desperdiçando justamente a parte mais benéfica. Consumida fresca, em pedaços ou até em forma de bebida natural, a melancia pode ser uma aliada simples e eficaz para quem busca melhorar a circulação de forma gradual. E é aqui que começamos a ver um padrão importante. Pequenas escolhas alimentares consistentes podem influenciar diretamente a forma como o sangue circula no seu corpo. E nas próximas frutas, esse efeito se torna ainda mais interessante, com compostos ainda mais potentes atuando na saúde vascular. Continuaremos a partir daqui na próxima parte. E é exatamente aqui que entra uma continuidade importante dessa lógica. Quando você começa a observar os alimentos certos, percebe que não é apenas uma fruta isolada que faz diferença, mas sim o conjunto de compostos que, ao longo do tempo, influencia diretamente a saúde dos vasos sanguíneos. E a próxima fruta desta lista mostra isso de forma muito clara, porque ela atua em um ponto diferente da circulação, mas igualmente essencial. Estamos falando do abacaxi. Muitas pessoas enxergam o abacaxi apenas como uma fruta refrescante, doce e ideal para dias quentes, mas ele possui um componente que chama bastante atenção no campo da saúde vascular, a bromelina. A bromelina é uma enzima natural com propriedades anti-inflamatórias que pode ajudar a melhorar a fluidez do sangue e a reduzir processos inflamatórios leves que, com o tempo, acabam dificultando a circulação adequada nas pernas. Quando a inflamação está presente nos tecidos e nas paredes dos vasos, o sangue encontra mais resistência para circular. Isso não acontece de forma abrupta, mas sim de maneira lenta e progressiva, e é justamente por isso que muitas pessoas só percebem quando começam a sentir sintomas como inchaço nos tornozelos, sensação de peso nas pernas ao final do dia ou dificuldade para se recuperar depois de longos períodos em pé ou sentado. A bromelina atua ajudando o organismo a lidar com esses processos inflamatórios, o que pode favorecer um fluxo sanguíneo mais livre, especialmente na região das pernas, onde a gravidade já representa um desafio adicional para o retorno venoso. Além disso, o abacaxi também fornece vitamina C e manganês, dois nutrientes importantes para a manutenção do colágeno, que é uma proteína fundamental para a estrutura das paredes dos vasos sanguíneos. Quando essas estruturas estão mais fortes e ao mesmo tempo mais flexíveis, o sistema circulatório funciona de maneira mais eficiente. Isso significa que o sangue consegue ir e voltar com menos resistência, reduzindo aquela sensação de peso que muitas pessoas descrevem no fim do dia. Um detalhe interessante que poucas pessoas conhecem é que a bromelina não está distribuída de forma totalmente uniforme no abacaxi. Ela pode estar presente em maior concentração em áreas mais fibrosas da fruta, que muitas vezes são descartadas por parecerem menos agradáveis ao paladar. No entanto, essas partes também fazem parte do potencial nutricional completo do alimento. Consumir o abacaxi fresco, em pedaços, ou até combinado com outras frutas em uma refeição leve, pode ser uma forma simples de incluir esse benefício na rotina. E, quando consumido com regularidade, ele se torna um aliado interessante dentro de uma alimentação voltada para a saúde circulatória. Seguindo para a próxima fruta, chegamos ao abacate, que muitas vezes gera surpresa quando aparece em listas relacionadas à circulação. Isso porque ele não é uma fruta doce como as outras, mas sim rica em gorduras saudáveis, e é justamente aí que está seu grande diferencial. O abacate é uma das melhores fontes naturais de gorduras monoinsaturadas, o mesmo tipo de gordura encontrada no azeite de oliva. Essas gorduras têm um papel importante na redução do colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, que ao longo do tempo pode se acumular nas paredes das artérias e dificultar a passagem do sangue.
Ao mesmo tempo, o abacate contribui para o aumento do colesterol HDL, que atua como um tipo de limpeza do sistema vascular, ajudando a manter as artérias mais livres e funcionais. Esse equilíbrio entre LDL e HDL é um dos fatores mais importantes quando falamos em circulação saudável, especialmente nas extremidades do corpo. Outro ponto relevante é que o abacate contém uma quantidade significativa de potássio, até superior à da banana, o que contribui diretamente para o controle da pressão arterial e para o relaxamento dos vasos sanguíneos. Quando os vasos estão mais relaxados, o sangue circula com menos resistência, o que melhora a oxigenação das pernas e reduz sintomas como frio nos pés ou sensação de formigamento. Além disso, o abacate também é rico em vitamina E, um antioxidante importante que ajuda a proteger as células das paredes dos vasos contra danos oxidativos. Esse tipo de proteção é fundamental, porque o envelhecimento vascular está diretamente ligado ao acúmulo de pequenas agressões ao longo do tempo, que vão reduzindo a elasticidade dos vasos. Na prática, incluir o abacate na alimentação pode ser algo simples, como consumi-lo em fatias, em saladas ou até combinado com um pouco de limão. O importante aqui não é a complexidade da preparação, mas sim a consistência no consumo ao longo das semanas. Agora chegamos a uma fruta que costuma ser subestimada, mas que possui um conjunto nutricional extremamente interessante para a circulação: a ameixa seca. Apesar de não ter o mesmo apelo visual de outras frutas, ela concentra compostos que atuam de forma relevante na saúde vascular. A ameixa seca é rica em fibras, especialmente em um tipo chamado sorbitol, além de conter uma quantidade significativa de polifenóis, que são compostos antioxidantes capazes de reduzir processos inflamatórios no organismo. Essa inflamação de baixo grau, quando persistente, é uma das principais responsáveis pelo desgaste gradual das artérias. Outro nutriente importante presente na ameixa seca é a vitamina K, que participa de processos relacionados à coagulação sanguínea e também contribui para a manutenção da integridade das paredes dos vasos. Quando há equilíbrio nesses mecanismos, o sistema circulatório tende a funcionar de maneira mais estável e eficiente. Além disso, a ameixa seca também fornece minerais como o boro, que tem sido associado à saúde óssea e vascular em pessoas mais velhas. Embora muitas vezes ignorada, ela representa uma combinação interessante de nutrientes que atuam em diferentes frentes da circulação. Por ser uma fruta mais concentrada, a recomendação geralmente é consumi-la em pequenas quantidades ao longo do dia, seja como lanche ou adicionada a preparações como iogurtes e cereais. Isso permite aproveitar seus benefícios sem exageros. Até aqui, já começamos a perceber um padrão importante. Frutas diferentes atuam em mecanismos diferentes do sistema circulatório, mas todas convergem para o mesmo objetivo, que é melhorar o fluxo sanguíneo, reduzir inflamações e ajudar os vasos a manterem sua elasticidade. E à medida que avançamos nessa lista, fica cada vez mais claro que a circulação não depende de um único fator isolado. Ela é o resultado de vários processos acontecendo ao mesmo tempo dentro do corpo, desde a elasticidade das artérias até a forma como o sangue consegue fluir pelas menores ramificações dos vasos. E é justamente por isso que algumas frutas ganham destaque especial, porque atuam em pontos-chave desse sistema. A próxima fruta é a uva, especialmente as variedades vermelhas e roxas, que carregam um dos compostos mais estudados quando o assunto é saúde cardiovascular, o resveratrol. Esse componente está principalmente concentrado na casca da uva, e é justamente ele que coloca essa fruta em um nível superior dentro dessa lista. O resveratrol atua diretamente na função dos vasos sanguíneos. Um dos seus efeitos mais importantes é estimular a produção de óxido nítrico, uma substância que permite que as artérias relaxem e se dilatem. Quando isso acontece, o sangue consegue fluir com mais facilidade, reduzindo a resistência dentro dos vasos e melhorando a chegada de oxigênio até as extremidades do corpo, como pés e pernas. Esse processo de dilatação é fundamental, porque muitas das sensações de peso e cansaço nas pernas estão ligadas justamente a uma circulação menos eficiente nessas regiões. Quando os vasos conseguem se expandir de forma adequada, o fluxo sanguíneo se torna mais suave e constante,
reduzindo esses desconfortos ao longo do dia. Além disso, o resveratrol também possui uma forte ação anti-inflamatória. Isso significa que ele ajuda a reduzir a inflamação crônica de baixo grau, que com o passar dos anos contribui para o endurecimento das artérias. Esse endurecimento é um dos principais fatores que dificultam a circulação eficiente em pessoas mais velhas. Outro ponto importante é a proteção contra a oxidação do colesterol LDL. Quando esse colesterol sofre oxidação, ele se torna mais propenso a se acumular nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a passagem do sangue. O resveratrol ajuda a reduzir esse processo, contribuindo para manter os vasos mais limpos e funcionais. As uvas também contêm antocianinas, especialmente nas versões mais escuras, que reforçam ainda mais a proteção dos pequenos vasos sanguíneos. Esses vasos menores são justamente os mais sensíveis às mudanças na circulação e muitas vezes são os primeiros a apresentar sinais de fragilidade, como formigamento ou sensação de frio nas extremidades. Na prática, o consumo de uvas com casca pode ajudar a melhorar a elasticidade dos vasos e favorecer uma circulação mais equilibrada ao longo do tempo. Consumidas como lanche ou adicionadas a refeições leves, elas se tornam uma forma simples de introduzir esses compostos na rotina diária. Seguindo para a próxima fruta, entramos em um grupo de alimentos que muitas vezes são vistos apenas como fontes de energia ou sabor, mas que também possuem impacto importante na circulação: as frutas cítricas, especialmente quando combinadas em diferentes formas de consumo. Embora existam várias opções aqui, o destaque vai para o limão, que exerce um papel mais indireto, mas muito relevante no sistema vascular. O limão é rico em vitamina C, um nutriente essencial para a produção de colágeno. O colágeno é uma proteína fundamental que compõe a estrutura das paredes dos vasos sanguíneos. Quando há uma boa disponibilidade de vitamina C, o corpo consegue manter essas estruturas mais firmes e ao mesmo tempo flexíveis, o que favorece o fluxo sanguíneo. Além disso, a vitamina C também atua como antioxidante, ajudando a reduzir o impacto do estresse oxidativo sobre os vasos. Esse tipo de estresse é um dos fatores que contribuem para o envelhecimento precoce das artérias, tornando-as menos eficientes com o passar do tempo. O limão também pode contribuir indiretamente para a circulação ao favorecer processos metabólicos que envolvem a absorção de outros nutrientes importantes. Quando o organismo funciona de maneira mais equilibrada, a circulação tende a se beneficiar como um todo. Outro ponto relevante é que o limão pode ser facilmente incorporado à rotina diária, seja em água morna pela manhã ou como complemento em saladas e refeições. Essa simplicidade faz com que ele seja um aliado constante, mesmo que seus efeitos não sejam percebidos de forma imediata. Agora chegamos a uma fruta que encerra essa etapa da lista com um papel muito importante dentro do sistema circulatório, o abacaxi, que já foi mencionado anteriormente, mas aqui merece um reforço pelo seu impacto mais amplo quando combinado com outros hábitos alimentares. O abacaxi contém bromelina, uma enzima com ação anti-inflamatória que pode ajudar a reduzir a viscosidade do sangue e melhorar sua fluidez. Isso facilita o transporte sanguíneo, especialmente nas regiões inferiores do corpo, onde a circulação precisa vencer a gravidade constantemente. Além disso, seus nutrientes como vitamina C e manganês ajudam a fortalecer as estruturas dos vasos sanguíneos, contribuindo para sua resistência e elasticidade. Quando essas estruturas estão mais saudáveis, o sistema circulatório funciona com mais eficiência e menos esforço. O consumo regular de abacaxi, especialmente em sua forma natural, pode ser uma forma simples de apoiar esse processo ao longo do tempo, principalmente quando combinado com outras frutas ricas em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. E aqui mais uma vez percebemos um padrão claro: cada fruta atua em um mecanismo diferente, mas todas trabalham em conjunto para melhorar a saúde dos vasos sanguíneos, reduzir inflamações e facilitar o fluxo de sangue até as pernas.